a nossa primeira revisão para a prova de vocês do segundo ano e já começo com uma pergunta polêmica. Quem manda na língua? A gramática ou os falantes? Então, esse é um questionamento que deve perpetuar e permanecer em todas as nossas conversas desse ano. Porque quando eu falo que os falantes mandam na língua, eu tenho uma perspectiva. Quando eu falo que é a gramática que manda na língua, eu tenho outra perspectiva. E ambas têm o seu lugar de aceitação. E ambas também têm o seu lugar de exclusão. Tudo bem? Então, o que nós vamos pensar hoje é, ao responder a nossa lista e as questões propostas, como a gente pode fazer esse diálogo e como a gente pode estabelecer uma relação entre essas oposições. Tudo bem? Para início de conversa, a gente precisa se lembrar que a língua é social. Significa que ela só vai fazer sentido quando eu tenho, no mínimo, dois falantes interagindo, trocando experiências, olhando-se, conversando. Então, todas as vezes em que eu tenho pessoas conversando, eu tenho a presença de língua. Porque a língua, ela não é um meio de comunicação. A língua, ela é a própria comunicação. Então, o meu olhar agora para você, a sua reação na cadeira enquanto você assiste essa aula, o seu jogar de ombros, a sua respirada, tudo isso vai comunicar, ou seja, vai fazer sentido de alguma maneira. E o que é interagir? Interagir não é trocar experiências, não é trocar produções de sentido. O que nos interessa então pensar aqui agora é, a língua, ela é inata ao ser humano. Quando você nasceu, você já nasceu com língua. Então você chorava e o seu choro produz sentido. E logo, se você perguntar para sua mãe, para o seu pai, para sua avó, para quem criou você, você vai descobrir que você tinha um chorinho de manhã, um chorinho de dor, um chorinho quando você queria mamar, um chorinho quando você queria sair. E logo depois você adquiriu a linguagem. E olha que interessante. Você não precisou se matricular no Fractal Kids para aprender a falar. Você já falava. Para que você veio para a escola aprender português? Você veio para aprender a escrever. Então a língua está com o ser humano desde sempre. Se a gente pensar na era paleolítica, havia já uma maneira de se comunicar, havia interação. Claro que não é a mesma interação de hoje, internet, placas, mas havia uma interação. E a gente também não pode falar que essa interação lá antiga, ela era ruim, ela funcionava. Havia harmonia, havia entendimento. Senão nós não teríamos as sociedades que nós temos hoje. Tudo bem? Então a gramática é algo que vem muito depois da fala, muito mesmo. E a gramática, para ela existir, houve um acordo social para que ela fosse aceita. Então nós não podemos agora dizer, olha, quem criou a gramática foi falando de tal. Porque a todo tempo nós temos pessoas que estudam gramática que propõem olhares diferentes sobre a maneira como a gente usa a nossa língua. Então o que eu quero dizer para você hoje é, quem manda na língua é o falante. A gramática, ela manda em que momento? Ela manda na hora de nós escrevermos em ambientes vigiados, certo? Nem nos ambientes não vigiados a gramática vai mandar. O que acontece? Você vai olhar aí agora a imagem da nossa lista, a primeira imagem. O que você está vendo? Um emoji. E esse emoji é muito curioso, porque são duas mãos unidas. E eu tenho até uma coisinha amarela, uma aura amarela em volta delas. O que significa esse emoji? Esse emoji foi criado no Japão e ele era usado todas as vezes que alguém queria pedir desculpas. Hoje, no Brasil, em 2018, quando é que alguém te mandou um emoji assim, com essas duas mãozinhas? Em quais situações isso acontece? Eu vou te falar. Quando existe uma mensagem religiosa. Quando é Deus abençoe e a pessoa manda um monte de mãozinhas assim, que significa amém. Mas para aí, lá no Japão significa desculpa e aqui significa amém. Quem está certo? E nos Estados Unidos eu tenho uma terceira significação, que é high five. Então eles juram que essa mão junta é porque eles estão batendo uma na outra e fazendo aquele sinal famoso que a gente tem de bate aí, toca aqui, etc. Então qual dos três está certo ao usar o emoji? O japonês, o brasileiro ou o norte-americano? De cara você pode pensar, o japonês, Fred, porque foi o japonês que criou. E ao responder isso, a gente vai entender melhor quem manda na língua. Existem várias concepções de língua, 3 para ser exato. Língua como representação de pensamento, língua como meio de comunicação e língua como interação. As duas primeiras, a gente pode sintetizar e dizer que ambas tratam a língua como um código. E qual é o problema do código?
O código não muda, mas a língua muda. Então vamos pensar, se o código não muda, mas a língua muda, se eu considerar que os japoneses estão corretos ao dizer que esse símbolo significa desculpa e pronto e acabou, eu estou entendendo que a língua é um código. Mas se eu considerar que, tudo bem, os brasileiros usarem assim, como amém, e os norte-americanos como high five, eu estou entendendo e enxergando, não o código, mas eu estou enxergando a interação. Vamos colocar isso em palavras mais fáceis? Quando eu olho o uso da língua, eu tenho uma perspectiva de entender a língua social. Quando eu não olho o uso, mas eu olho a forma, a maneira como ela está estruturada, a minha tendência é de enxergar a língua como código. Tudo bem? Então, para responder essa pergunta, que está aí na lista, a gente precisa retomar essas 3 concepções e lembrar que não temos um certo e um errado, mas nós temos uma perspectiva. Então, caso alguém perguntasse para você, é certo usar então esse emoji como amém? Você vai dizer, olha, do ponto de vista da interação, não há problema em usar como amém. Do ponto de vista do código, nós alteramos aquela estrutura. E eu sei que você tem outros emojis que a gente usa que também tem sentidos diversos. Por exemplo, o emoji amarelinho, que você vai ver agora, com óculos preto. Então, em alguns lugares em que o inglês é a língua predominante, esse emoji é um sinal de ironia. E nós usamos quando? Em quais situações a gente usa esse emoji? Então, se a gramática vai se aplicar à escrita, a minha atenção, na hora de escrever, vai se focar sobre os ambientes vigiados. Se eu estou em ambientes não vigiados, eu não preciso de ter essa atenção, essa preocupação em aplicar a gramática. Mas o que eu preciso que você se lembre é, então, que quem manda na língua são os falantes. Somos nós que transformamos as palavras. Então, a evolução de vossa mercê, até o ser que a gente usa hoje, quem foi que permitiu que isso acontecesse? Quem autorizou isso? Mas nós começamos a usar e isso transformou a maneira que a gente se comunica. E eu podia aqui falar de um monte de palavras com que esse processo também aconteceu. Mas o que tem que ficar claro na sua cabeça é, então, a língua, ela é dita porque nós temos falantes que a usam, e não porque a gente tem um registro. Se fosse assim, as línguas indígenas não morreriam, o latim não morreria, porque a gente tem vários registros escritos. Mas não adianta ter escrito se eu não tenho ninguém usando. Então, quem manda na língua é quem usa a língua, e quem usa a língua é eu e você, ok? Agora você tem uma base para responder o resto da lista e espero que você faça uma boa prova. Até mais!